E obviamente eu não estou dizendo que o Espírito não foi dado para a igreja para transformar a igreja. Estou dizendo que não é só isso que ele faz. E em Lucas capítulo 24, do 45 em diante, Atos capítulo 1, versículo 8, e todas as vezes em que o Espírito Santo enche alguém no livro de Atos, ele transforma aquele homem ali como um homem corajoso para proclamar a verdade de Deus a despeito de severa perseguição. Então, se isso é verdade, nós deveríamos encontrar de maneira clara a provisão dada por Deus, o Espírito, para manter a sua igreja equilibrada. Se a saúde da igreja depende dela ser internamente saudável, depende dela ser externamente salgada, nós deveríamos ver provisão da parte de Deus das duas maneiras. E por um lado, então, o responsável de alguma forma, aquele que está no topo, nesse sentido da responsabilidade de equipar a igreja internamente para que ela seja saudável, estão os pastores. Mas será que o Espírito iria prover algo para ajudar a igreja, forçar a igreja, treinar a igreja, equipar a igreja para que ela fosse saudável externamente? Eu acho que a resposta é sim. Então nós vamos ver o nosso tempo hoje em dois momentos menores. Eu vou me aventurar a fazer aqui um sermão cronológico. Quero começar de trás para frente. No final da história, nós vamos conseguir entender o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, faze a obra de um evangelista. Naquele momento, lá perto de 67, talvez um pouco antes, em 66, isso era claro a tal ponto de que ele não precisa fazer absolutamente nada. Nenhuma descrição a mais é necessária. Paulo sabia, Timóteo sabia, não somente o que era um evangelista, mas a obra ou a atividade, o ministério que ele desempenhava. Então, quando ele recomenda ou ordena, assim como os outros imperativos anteriores, que Timóteo cumpra isso, aquilo está patente, claro. Mas isso é muito tempo. E às vezes a gente esquece que a igreja, ela é algo absolutamente novo. Então, quando o Espírito Santo desce e as coisas começam a acontecer, a igreja não tinha o que nós temos hoje. Nem o evangelho ainda provavelmente havia sido escrito. Obviamente não em Atos capítulo 2, mas pouco mais na frente. Eles não tinham as cartas de Paulo, não tinha nenhum compêndio de teologia, tinha um Antigo Testamento, mas sendo que a igreja é uma novidade, as coisas pertinentes a esta era do Espírito, da atividade do Espírito, os dons espirituais categorizados, explicitados, de maneira a ter uma baliza para que isso faça de uma determinada maneira, isso seja o melhor exercício desse dom, dessa plataforma, desse ministério, desse serviço. Essas coisas não estavam lá quando foram dadas. Deus deu no início, mas o povo demorou um tempo para aprender. Mas estava lá desde o início, porque eu acredito que o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus ensina, estava sempre esteve preocupado com a saúde da sua igreja. E essa saúde envolveria ser internamente saudável, ser externamente salgada.